Irmãos, saudações em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco e com toda a sua família. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do texto de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 11, que fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes às astutas ciladas do inimigo. Você pode se perguntar, mas que revestimento é esse que eu tenho que buscar para vencer essas ciladas? E quais ciladas são essas? Será que o inimigo sempre tem ciladas para contra a minha vida? Será que eu sou tão perseguido assim? Meus irmãos, nós estamos em uma grande batalha espiritual. Você pode estar preocupado agora com a sua batalha terrena, com a crise, com o que vai acontecer com o seu emprego, com a sua saúde, o que vai acontecer com você no dia de amanhã, mediante alguma situação que você está passando agora. Mas você também tem que ficar atento, porque lá, nas hostes celestiais, lá na espiritualidade, onde você não pode ver, estão acontecendo batalhas enormes, porque o inimigo ele não está satisfeito com a nossa paz. Ele quer de alguma forma tirar o nosso sossego. Você pode reparar que quando você se coloca em oração, quando você se coloca em jejum, quando você se coloca de fato na presença de Deus, parece que isso provoca uma reviravolta, como se fosse uma grande chuva que mexe com o fundo do mar e vem aquela sujeira toda e de repente você se desespera. Mas o que estava acontecendo? Estava tudo tão bem, eu estava até orando, estava até buscando e de repente o inimigo vem e começa uma situação ruim contra a minha vida. Mas isso é porque você começou a revidar, você começou a se defender, você começou a mexer com aquilo que estava parado, porque o inimigo estava na zona de conforto dele, apenas fazendo as coisas acontecer, e aí você trouxe um movimento diferente. E com esse movimento diferente ele ficou temeroso, sabendo que aquilo ali, aquela sua persistência poderia mudar aquilo que ele já tinha planejado para você, que aconteceria em médio e longo prazo. Então, quando nós nos movimentamos, quando nós nos mexemos, isso incomoda. Não só incomoda o inimigo, aquele que nós não podemos ver, mas também incomoda aqueles que ele usa. Por isso, às vezes, somos tão perturbados no nosso trabalho, nos nossos estudos, em casa. E aí é que está o momento em que nós precisamos estar revestidos, porque você entrar numa batalha sem revestimento é a mesma coisa que um guarda encarar uma confusão sem aquele escudo, é a mesma coisa que um soldado, um PM sem um colete à prova de balas. Ele não pode encarar aquela situação de guerra sem estar revestido com uma armadura, com alguma coisa que o proteja. E o que protege o cristão? O que protege o crente? O que nos protege é estar na presença de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Se estamos de fato na presença de Deus, é fato, é óbvio, Deus ele não vai medir esforços para nos ajudar. Ele vai enviar o seu exército de anjos, ele vai nos revestir de autoridade e poder, como ele fez com seus apóstolos, para enfrentar as batalhas do dia a dia. Nós precisamos ter em nós algo chamado betume, que na antiguidade foi usado para revestir a arca e também foi utilizado para revestir o pequeno cesto em que a mãe de Moisés o colocou no rio para livrá-lo das mãos de Faraó. Aquele revestimento de betume, que nada mais é que um pinche, ele impermeabilizou aquele pequeno barquinho, aquele cesto, que permitiu que aquela criança chegasse até de fato quem precisaria cuidar dele, e impedir que ele fosse morto. Aquele pinche revestiu aquela arca enorme e permitiu que aquela família, junto com aqueles animais, aguentassem meses e meses até que o dilúvio se findasse e eles encontrassem a terra. Esse revestimento, esse betume espiritual, essa unção, ela sobre nossas vidas vai nos permitir que venhamos a vencer. Mas veja,
O revestimento não impediu que a arca ficasse no meio do dilúvio. Não impediu que o barquinho ficasse sujeito ali com aquela criança a alguma oscilação na correnteza daquele rio, que algum galho impedisse de chegar até o final. Não impediu que as águas caíssem sobre a arca, mas ele permitiu que ambos chegassem até o fim da jornada. O revestimento nos faz chegar até o fim da jornada. Ele nos faz ver os dardos inflamados passando, ele nos faz ver as lanças tentando nos atingir, ele nos faz olhar cara a cara o nosso inimigo. E ele nos permite chegar ao final da jornada. Porque sem revestimento, você vai ficar ferido no meio do caminho. Um ferimento grave pode impedir você de concluir a sua jornada. E o que Deus quer é que nós cheguemos até o fim. Combati o bom combate. O combate está aí, a batalha está aí. E cabe a nós colocar a nossa armadura, colocar a nossa couraça, colocar o capacete, calçar os nossos pés com a palavra e seguir adiante, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.